O sol da tarde declinava sobre as colinas da Galileia, tingindo o horizonte com matizes de um dourado profundo e um carmesim que parecia sangrar sobre a terra seca. Maria, a mãe, encontrava-se em um estado de espírito que oscilava entre a exaustão da espera e o êxtase da concretização. Seu peito, por tanto tempo apertado por uma angústia silenciosa, parecia finalmente encontrar espaço para respirar. Seu filho primogênito, o jovem que carregava em si uma luz que ela sentia, mas nem sempre conseguia traduzir em palavras, estava de volta. O retorno dele não era apenas o fim de uma ausência física. Era como se a própria vida, que andava desbotada e cinzenta pelos cantos da casa e pelas ruas da aldeia, subitamente readquirisse as cores mais vibrantes e essenciais. Ela se esforçara, durante todos os meses de ausência, para manter uma fachada de serenidade diante dos outros filhos e das vizinhas. Mas o silêncio de suas orações noturnas revelava a verdade. O medo de que o mundo lá fora, com seus perigos e suas garras, pudesse de alguma forma apagar o brilho daquele olhar ou silenciar aquela voz que tanto a confortava. Maria havia passado incontáveis horas rogando ao Deus de seu povo, o Senhor Javé, pedindo que as rotas comerciais fossem seguras, que os salteadores das estradas desviassem seus olhos da caravana e que as tensões políticas, que fervilhavam como um caldeirão prestes a explodir, não interceptassem o caminho de seu filho. Naquelas terras, o perigo era uma presença constante, manifestando-se tanto na figura de bandidos comuns quanto nos grupos de resistência que, movidos por um fervor zeloso, desafiavam o domínio de ferro de Roma. O retorno de Jesus era, para ela, um milagre cotidiano, uma prova de que a proteção divina ainda pairava sobre sua família. Agora, diante da figura que se aproximava, o cansaço das noites mal dormidas se dissipava. O abraço que o filho lhe deu foi como um bálsamo que curava feridas invisíveis. Maria sentia o cheiro da estrada impregnado nas vestes dele, uma mistura de poeira, sol, ervas distantes e o aroma do suor do esforço. Enquanto ele era cercado pelos irmãos e irmãs mais novos, que disputavam cada centímetro de sua atenção, Maria observava com um sorriso que não era apenas de alegria, mas de um profundo e secreto alívio. O primogênito estava ali inteiro, com os mesmos olhos profundos que pareciam enxergar além do que a vista alcança, mas agora trazendo consigo o mistério das terras do norte. Um mistério que começaria a se desenrolar nos dias que se seguiriam, mudando para sempre a atmosfera daquela casa simples na Galileia. O cenário em que Maria e sua família estavam inseridos era de uma complexidade latente, uma tapeçaria de contrastes, onde a paz era apenas uma fina camada de poeira sobre uma realidade de conflitos e transformações. A comunidade de Nazaré e seus arredores eram formados predominantemente por camponeses e artesãos, homens e mulheres cujas mãos eram calejadas pelo trabalho com a madeira, o ferro e a terra. No entanto, o mundo exterior não os deixava em paz. Havia uma tensão constante entre o modo de vida tradicional e o desenvolvimento urbano acelerado impulsionado por Herodes Antipas. A arquitetura romana e o comércio estrangeiro avançavam pela Baixa Galileia, trazendo consigo não apenas novas rotas e moedas, mas também uma cultura internacionalista grega que muitos judeus viam como uma afronta direta às suas leis e costumes ancestrais. Dentro da própria comunidade, as opiniões se dividiam de forma drástica. Alguns optavam por uma resistência silenciosa e radical, recusando-se a colaborar com a modernização que cheirava a ocupação. Outros, mais inflamados, uniam-se a grupos como os zelotes e os sicários, pregando e praticando a luta armada contra as legiões de Roma. Nesse tabuleiro de xadrez político e religioso, a figura de José de Arimateia surgia como um ponto de interrogação para muitos. Ele era um homem de posses, um comerciante que negociava com estrangeiros e mantinha relações cordiais com o poder estabelecido, o que lhe rendia a antipatia dos grupos mais radicais.
No entanto, para Maria, a imagem de José de Arimateia era a de um homem admirável, um amigo leal que fora próximo de seu falecido marido e que agora servia de mentor e protetor para seu filho. As caravanas de José eram conhecidas por serem muito bem protegidas por homens treinados, o que dava a Maria uma base racional para sua esperança, embora sua fé sempre repousasse na proteção do Senhor Javé. Esse era o mundo ao qual o jovem Galileu retornava, um lugar onde o antigo e o novo colidiam, onde a busca pela liberdade física muitas vezes obscurecia a busca pela libertação da alma. Era um contexto de vigilância constante, onde cada palavra dita na praça ou na sinagoga poderia ser interpretada como um ato de fé ou uma traição política. E era nesse solo fértil de incertezas que as sementes das experiências vividas por Jesus no norte mítico começariam a germinar, levantando questões que desafiariam não apenas sua família, mas os fundamentos de todo o sistema de crenças de seu povo. Nos primeiros dias após o retorno, a casa de Maria tornou-se um ponto de convergência para vizinhos e parentes, todos ávidos por ouvir os relatos das terras distantes. O jovem Galileu, com uma paciência que parecia inesgotável, narrava suas impressões sobre as paisagens, os costumes e as rotas por onde a caravana passara. No entanto, ele guardava para si, em um recôndito de silêncio e reflexão, o conteúdo mais denso de sua viagem, os diálogos profundos que mantivera com o velho druida da montanha. Somente quando a euforia inicial da vizinhança se dissipou e a rotina da casa voltou ao seu ritmo habitual, é que ele começou a compartilhar detalhes mais sutis com sua mãe e seu irmão, Tiago. Tiago era uma alma dedicada e séria, profundamente comprometida com as tradições de seu povo e com a literalidade das Escrituras. Ele ouvia os relatos do irmão com uma mistura de curiosidade e apreensão. A relação entre os dois era marcada por um amor fraternal genuíno, mas também por uma dissonância de percepções que se tornava cada vez mais evidente. Jesus falava de terras onde os druidas eram os guardiões do conhecimento, figuras que, de certa forma, assemelhavam-se aos sacerdotes e profetas de Israel, mas que possuíam uma abordagem distinta da vida e do sagrado. Ele descrevia como essas pessoas pareciam menos preocupadas com os ritos exteriores, com as vestimentas ou com as regras comportamentais minuciosas que tanto ocupavam a mente dos judeus. O que mais o impressionara, e que ele narrava com um leve sorriso nos lábios, era a liberdade das mulheres naquelas terras do norte. Elas falavam com autoridade, sem reservas, diante de reis, guerreiros ou sacerdotes, sendo ouvidas com um respeito que contrastava com a rigidez patriarcal da Palestina. Essa observação, porém, não foi bem recebida por Tiago, que via em tais relatos uma ameaça à ordem estabelecida. Para Tiago, a distância de tais influências era uma bênção, pois acreditava que a preservação da cultura judaica dependia da manutenção rigorosa de seus costumes. Essa pequena divergência inicial sobre o papel da mulher e a liberdade de expressão servia como um prelúdio para um conflito mais profundo. A tensão entre uma espiritualidade baseada na lei e na obediência e uma busca interior baseada na abertura e na descoberta de mistérios que transcendiam as fronteiras da tradição. A conversa entre os irmãos e a mãe se aprofundava à medida que as sombras da noite se alongavam dentro da casa. Jesus, percebendo a seriedade de Tiago, tentava explicar a natureza da sabedoria que encontrara. Ele destacava que, enquanto o povo judeu recebera de Javé prescrições legais detalhadas através de Moisés e dos profetas, um guia seguro para o comportamento e para a vida em sociedade, os povos que ele visitara mantinham uma mentalidade de buscadores. Para o jovem Galileu, havia uma beleza trágica nessa diferença. Os judeus, em sua visão, muitas vezes se limitavam ao aprendizado intelectual das leis, memorizando-as nas sinagogas, mas falhando em vivê-las na plenitude de seus corações.
Ele observava que a revelação dada a Israel era vasta e suficiente, mas que a mente aberta e o esforço da busca pessoal pareciam conferir aos druidas uma profundidade íntima, uma preocupação com o que ocorria no segredo da alma. Tiago, ouvindo tais reflexões, sentia um desconforto crescente. Para ele, sugerir que buscadores estrangeiros poderiam ter uma profundidade que rivalizava com a dos escolhidos de Javé soava quase como uma heresia. Ele via as leis não como amarras, mas como a prova do amor exclusivo de Deus por seu povo. Jesus, porém, continuava a tecer suas considerações, apontando para as falhas históricas de seus antepassados que, mesmo diante da presença marcante de Javé e de suas intervenções diretas, repetidamente desobedeciam e falhavam. Ele sugeria que o temor e a disciplina impostos pelo sofrimento haviam sido os instrumentos de Javé para manter a ordem em um mundo de livre arbítrio, onde a humanidade produzia tanta dor e confusão. A tensão na sala era palpável quando Jesus mencionou que Javé parecia ter perdido a paciência em diversos momentos cruciais da história. Tiago, escandalizado, interrompeu o irmão, pedindo que ele não falasse de tal forma sobre a divindade. A preocupação de Tiago não era apenas religiosa. Era o medo de que as ideias ousadas do irmão pudessem atrair o julgamento divino ou o isolamento da comunidade. Jesus, no entanto, mantinha a calma, sorrindo diante da seriedade quase prematura do irmão mais novo, que parecia carregar o peso de todos os sacerdotes de Israel nos próprios ombros. Ele reafirmava que seu povo muitas vezes louvava a Deus com palavras, mas o traía com atitudes, e que essa desconexão entre o discurso e a prática era a grande ferida que ele sentia latejar no coração de sua nação. A atmosfera na pequena habitação tornara-se densa, carregada por reflexões que desafiavam a segurança do cotidiano. Maria, percebendo o rumo perigoso que o diálogo tomava, interveio suavemente, sugerindo que o assunto fosse encerrado por aquela noite, pois era hora de descansar. Ela sentia a gravidade das palavras de seu primogênito e a inquietação de Tiago, e como mãe, buscava preservar a harmonia daquele reencontro. No entanto, as palavras já haviam sido lançadas como sementes em solo arado. Tiago, em um gesto que misturava proteção e desabafo, confessou à mãe que, embora estivesse acostumado com as conversas peculiares de Jesus, às vezes se assustava com o teor de suas afirmações. Ele lembrou-se de uma ocasião em que o irmão dissera querer mudar as coisas no mundo, e agora, voltando-se para o alto em uma prece muda, Tiago parecia pedir perdão por qualquer audácia que o irmão tivesse cometido. Jesus apenas observava o irmão com um olhar de profunda cumplicidade e carinho, trocando com Maria um olhar que dizia muito mais do que as palavras podiam expressar. Havia entre mãe e filho uma conexão silenciosa, um entendimento de que a missão que se desenhava no horizonte não seria compreendida facilmente por aqueles que se apegavam estritamente às formas exteriores. Tiago, tentando trazer a discussão de volta para a realidade política que o afligia, questionou como alguém que vivia na simples Galileia, um artesão, poderia sonhar em mudar o mundo. Como ele poderia vencer o Império Romano se nem mesmo os judeus da Judéia aceitavam bem os galileus? Para Tiago, a mudança era uma questão de poder, de exércitos e de política. Ele compartilhava da expectativa comum de seu povo por um Messias guerreiro, um rei que ergueria a nação judaica acima de todas as outras e quebraria o jugo romano através da força. Jesus e Maria permaneceram em silêncio diante dessas indagações. O silêncio não era uma falta de resposta, mas o reconhecimento de que os caminhos que Jesus estava começando a trilhar em seu interior não passavam pelas espadas ou pelos tronos terrenos. Cada um deles seguiu para seu próprio canto da casa, levando consigo suas próprias dúvidas e certezas, enquanto a noite galileia envolvia a família em um manto de mistério e antecipação. Ao se recolher, Jesus não encontrou o sono imediato.
Seus pensamentos eram como águas profundas que se agitavam sob a superfície calma de seu semblante. Ele refletia sobre a imagem do Messias que seu povo tanto ansiava, um líder político, um vingador, alguém que retribuiria o ódio de Roma com uma fúria ainda maior. No entanto, aos 20 anos de idade, ele já sentia em seu âmago uma incapacidade absoluta de agir sob o império do ódio ou do desamor. A ideia de causar danos a qualquer ser humano, sob qualquer pretexto, parecia-lhe algo estranho à sua própria natureza. Ele se perguntava se as profecias e as mensagens de Javé através dos tempos haviam sido realmente interpretadas de forma correta, ou se o desejo de vingança dos homens havia distorcido a voz do divino. Observando seus irmãos e irmãs menores que dormiam amontoados para se protegerem do frio da noite, Jesus sentia uma ternura imensa e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade esmagadora. Ele sabia com uma clareza que transcendia o intelecto que era um enviado dos céus, alguém cujo nascimento fora preparado e anunciado pela veia profética de seu povo desde tempos imemoriais. Ele compreendia que sua presença na terra era para cumprir a vontade do Senhor, mas percebia que essa vontade estava inserida em um contexto muito mais vasto, os desígnios do Deus incognoscível. Essa distinção começava a se cristalizar em sua mente. Javé era o Criador perceptível, cujas atitudes estavam explícitas nas Escrituras, alguém que intervinha, punia e protegia de forma quase humana. Mas para além dele, havia a fonte suprema, o Deus que não podia ser capturado por definições humanas ou por leis escritas em pedra. Era essa percepção que começava a separar sua visão de mundo daquela que era ensinada nas sinagogas. O conflito não era apenas com o Império Romano ou com a rigidez dos fariseus. Era um conflito entre o Deus da lei e o Deus do amor incondicional. Ele percebia que a humanidade conseguia perceber Javé através de seus atos narrados, mas o Deus incognoscível permanecia oculto, podendo ser sentido apenas no íntimo do próprio coração, um lugar onde as palavras dos profetas muitas vezes não chegavam. Deitado sob o seu manto, Jesus deixou que sua mente voasse para longe, cruzando novamente as distâncias que percorrera com a caravana. Ele recordou-se vividamente de Mordom, o druida, e das conversas sobre as tradições sacerdotais de terras ainda mais distantes, como a Barata, no continente asiático. As palavras do velho sábio ressoavam em sua memória, descrevendo como naqueles lugares remotos a divindade era percebida como o Pai amantíssimo, o infinito que reside no âmago de todos os seres viventes, sejam eles humanos, anjos ou animais. A metáfora usada pelo druida era poderosa e simples. Deus era como uma partícula de sal dissolvida na água. O sal salga tudo, influenciando o sabor de cada gota, mas permanece invisível ao olhar apressado. Ele está em tudo, marca tudo com sua presença, mas sua essência é sutil e escondida. Essa ideia de uma divindade que flui de dentro para fora, e não que se impõe de fora para dentro através de leis e punições, era o que Jesus sentia ser a chave para a transformação que ele desejava trazer. Ele percebia que o povo judeu, em sua busca por justiça e libertação, estava olhando para a direção errada. Eles buscavam um libertador externo, enquanto a verdadeira escravidão residia na rigidez dos corações e na repetição cíclica de erros geracionais. A pressão dessa percepção era como um peso em seu peito. Ele via as crianças de sua terra, na Judéia, na Galileia e na Samaria, e via as crianças que encontrara em suas viagens. Todas elas nasciam com uma pureza que era gradualmente sufocada pelos preconceitos e pelas dores das gerações passadas. Ele se perguntava por que os seres humanos, ao chegarem à idade adulta, sentiam-se compelidos a repetir os mesmos equívocos de seus pais, mantendo vivos os ódios e as divisões. A inevitabilidade de sua missão tornava-se cada vez mais clara. Ele não estava ali para derrubar muros de pedra, mas para semear algo novo no solo da alma humana. A intensidade desse pensamento o mantinha desperto.
enquanto o silêncio da noite galileia era apenas interrompido pela respiração rítmica de sua família ao redor. No silêncio profundo daquela noite, o jovem Galileu alcançou o ponto de clareza que definiria toda a sua trajetória futura. Ele compreendeu que a figura de Javé, o criador deste universo específico e o guia do povo judeu, era uma manifestação que a humanidade podia compreender através da justiça e da disciplina. Contudo, o Deus incognoscível, o Pai amantíssimo de quem o druida falara, era a essência que transcendia qualquer forma de religiosidade externa. Era a percepção de que a divindade habita o coração humano como uma presença silenciosa e transformadora. Essa foi a grande revelação. A mudança que o mundo tanto necessitava não poderia vir de decretos imperiais ou de vitórias militares. Ela teria que brotar do íntimo de cada indivíduo. Jesus percebeu que o problema fundamental da humanidade era a desconexão entre o ser e o agir, entre a lei escrita e o amor vivenciado. Ele sentiu que sua doutrina, se não servisse para despertar nas pessoas a audácia de um comportamento amoroso, de nada serviria. O amor não era apenas um sentimento suave, mas uma força revolucionária, um ato de coragem que desafiava as estruturas de ódio e de separação. Nesse momento de revelação, a imagem do Messias guerreiro desmoronou completamente em sua mente, dando lugar ao semeador. Ele não seria o rei que governaria com mão de ferro, mas o mestre que ofereceria a semente do despertar. A transformação que ele buscava não era uma mudança de senhores, de romanos para judeus, mas uma mudança da própria natureza humana. Ele via o mundo como um campo vasto que aguardava essa semeadura. A compreensão de que o Pai estava nele e de que ele estava no Pai, e que essa mesma conexão estava disponível para cada ser humano que olhasse para dentro de si, era o turning point de sua consciência. Com essa certeza, a ansiedade que o acompanhara durante a viagem e os primeiros dias de retorno transformou-se em uma paz inabalável, uma força silenciosa que o preparava para os anos de ministério e sacrifício que viriam. Após essa profunda epifania, um silêncio restaurador pareceu tomar conta de seu ser. O peso das questões que Tiago levantara e a preocupação nos olhos de Maria ainda estavam presentes na atmosfera da casa, mas agora pareciam menores diante da imensidão da descoberta interior de Jesus. Ele respirou fundo, sentindo o ar fresco da noite galileia preencher seus pulmões. O mundo lá fora continuava o mesmo. Os soldados romanos ainda patrulhavam as estradas, os impostos ainda eram cobrados com rigor e os zelotes ainda afiavam suas lâminas nas sombras. No entanto, para o jovem que se deitava sob o manto, tudo havia mudado. A realidade política e social agora era vista através de uma lente de eternidade. Ele olhou novamente para seus irmãos pequenos. Eles eram o futuro, a promessa de uma nova chance para a humanidade, se ao menos alguém lhes ensinasse o caminho do coração. O rescaldo de sua revelação trouxe consigo uma aceitação serena de sua solidão. Ele sabia que poucos, mesmo entre os mais próximos, compreenderiam de imediato a natureza de sua mensagem. Tiago continuaria a buscar a segurança na lei, o povo continuaria a clamar por um rei. Mas ele estava em paz com o papel que lhe cabia. A clareza que o envolvia era como a luz da manhã que já começava a dar seus primeiros sinais no horizonte distante. O tempo das dúvidas juvenis ficava para trás e o tempo da preparação consciente começava. Ele permitiu-se um momento de descanso, sabendo que as batalhas que enfrentaria não seriam travadas em campos de guerra, mas em cada conversa, em cada gesto de cura e em cada palavra de amor que proferisse. A pausa que se seguiu foi necessária para que o peso da responsabilidade se assentasse de forma equilibrada em seus ombros. Ele fechou os olhos, não mais por cansaço, mas por uma entrega total aos desígnios que agora compreendia plenamente. À medida que os dias se transformavam em semanas após o seu retorno,
As consequências internas da viagem de Jesus tornavam-se mais evidentes em seu comportamento cotidiano. Ele trabalhava na oficina, suas mãos moldando a madeira com uma precisão que parecia refletir a ordem interna que alcançara. No entanto, havia algo de novo em seu olhar e em sua maneira de ouvir as pessoas. Ele não apenas escutava as palavras, ele parecia ouvir as almas. A transformação interna que ocorrera no norte mítico e fora consolidada naquela noite de reflexão começava a transbordar em pequenas ações. Ele não buscava mais convencer Tiago através de argumentos teológicos complexos, mas através de uma presença amorosa e paciente que, aos poucos, suavizava as arestas do irmão mais velho. Maria observava essa mudança com uma mistura de reverência e temor. Ela percebia que seu filho estava se tornando o homem que fora anunciado antes de seu nascimento, alguém que não pertencia apenas a ela ou à sua família, mas ao mundo. A lição central que emergira de suas reflexões era a de que a verdadeira libertação é um processo de dentro para fora. Ele compreendera que a humanidade estava presa em um ciclo de dor porque buscava soluções externas para problemas internos. A transformação que ele propunha era radical porque exigia que cada indivíduo assumisse a responsabilidade por sua própria conexão com o divino. A resolução de seu conflito interno entre a lei de Javé e o amor do Deus incognoscível resultou em uma síntese poderosa. A lei deveria ser o alicerce, mas o amor era o teto e o horizonte. Ele via agora que sua missão era ser a ponte entre esses dois mundos, trazendo a profundidade dos buscadores para dentro da estrutura da fé de seu povo. Essa transição para uma maturidade espiritual plena estava completa. O jovem que partira em uma caravana comercial retornara como mestre que preparava o solo para a maior semeadura da história. A jornada do jovem Galileu, desde as montanhas do norte até o silêncio de sua casa em Nazaré, revela um fio condutor que une todas as aspirações humanas. A busca por um sentido que transcenda a sobrevivência e as regras sociais. Através de seus olhos, somos convidados a refletir sobre a natureza do divino e sobre a nossa própria capacidade de transformação. A distinção que ele fez entre o Deus das Escrituras, focado na disciplina e na conduta exterior, e o Deus incognoscível, que reside no âmago do ser, aponta para uma verdade universal. Todas as culturas e tradições, sejam elas as dos judeus, dos druidas ou dos povos de terras distantes, tocam em diferentes aspectos da mesma realidade suprema. O significado profundo de sua experiência reside na percepção de que a espiritualidade não é um conjunto de leis a serem memorizadas, mas uma vida a ser vivida na plenitude do amor. A metáfora do sal dissolvido na água serve como um lembrete constante de que o sagrado não está distante, mas entranhado em cada aspecto da existência, esperando apenas ser reconhecido por uma percepção mais atenta e menos apressada. Jesus compreendeu que a maior ousadia que um ser humano pode ter é a de se comportar de forma amorosa em um mundo que prega o ódio e a vingança. Essa é a semente que ele decidiu plantar, sabendo que o fruto não viria através da força, mas do despertar gradual das consciências. A síntese de seus pensamentos mostra que a verdadeira religiosidade é aquela que liberta o indivíduo de seus próprios medos e preconceitos, permitindo que a luz interna brilhe sem as amarras das tradições que perderam o seu espírito original. Ele preparou o terreno para uma mensagem que não conhecia fronteiras geográficas ou temporais. Uma mensagem baseada na premissa simples de que somos todos filhos da mesma fonte e que o caminho de volta para casa passa necessariamente pelo coração. Ao final desta jornada de reflexão, o que resta é a imagem de um jovem galileu que, diante da imensidão do mundo e das contradições de seu povo, escolheu o caminho da profundidade e do amor. Sua história não é apenas um relato de eventos passados,
mas um espelho que reflete as nossas próprias buscas e dilemas contemporâneos. A lição que ele nos deixa é a de que a verdadeira mudança começa no silêncio de nossas próprias noites de reflexão, no momento em que decidimos não mais repetir os erros do passado, mas semear algo novo e transformador. A ideia de que o divino habita em nós como o sal na água nos convida a uma nova forma de ver o mundo e os outros, com mais compaixão e menos julgamento. O fechamento dessa narrativa nos traz a clareza de que a audácia do comportamento amoroso é, de fato, a única ferramenta capaz de romper os ciclos de dor que afligem a humanidade. Que a imagem desse jovem, sorrindo diante da seriedade do mundo e confiando na semente que carregava no peito, possa inspirar em cada um de nós o desejo de buscar essa mesma conexão íntima com o que há de mais sagrado em nossa existência. A história dos sonhos de um jovem na Galileia nos ensina que não importa quão simples seja o ponto de partida, o destino de quem busca com o coração aberto é sempre a imensidão do amor universal. Que possamos, assim como ele, encontrar a paz na compreensão de que somos todos semeadores de uma nova realidade, e que cada gesto de amor é uma partícula de sal que transforma o sabor de toda a existência. O caminho está traçado, não em mapas de pedra, mas nas batidas de um coração que se atreveu a sonhar com um mundo onde o Deus incognoscível é finalmente percebido no brilho do olhar de cada ser humano.